Alô Brasil! Estamos começando hoje mais um podcast, aquela proposta totalmente diferente do que você tem no mercado de opção de podcast, que é uma conversa descontraída, com informação real, onde nós trazemos convidados para debater temas a respeito do Estado, da economia, da política, da segurança e de tantas outras coisas maravilhosas que nós podemos compartilhar livremente, porque nós vivemos num país livre. Nosso convidado de hoje é ele, Wender Marcos Gadita de Souza. Está conosco? Por favor, Wender. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no podcast do meu amigo Adonaldo, no Alô Brasil e Alô Espírito Santo. Isso aí. Tinha um filme Bom Dia Vietnã, não sei se você lembra, no tempo da Guerra do Vietnã, que falava Bom Dia Vietnã, Alô Brasil. Alô Brasil, a direita está viva. É isso aí, Gadita? Tem que estar viva, né? Está viva, muito bem. A direita tem que estar viva sempre. Muito bem, hoje é 9 de maio de 2022 e nós estamos batendo um papo aqui bem legal e queremos conhecer então o nosso convidado, Wender Marcos Gadita. Quem é você, Wender? Wender, até nesse... É chique mesmo, é? É do Vietnã esse nome? Ali do lado. Bom, quem é o Gadita? O Gadita é capixaba, nascido na melhor e maior cidade do estado do Espírito Santo. Opa! Ecoporanga. É sou mesmo, ecoporanguense, cara. Eu concordo exatamente. com você, gênero e grau aí. Exatamente. É Minha formação, sou publicitário, com algumas pós-graduações na área de marketing político, na área de ciência política, terapia cognitivo-comportamental, gestão pública, e estou concluindo uma agora, tentando, né, porque essa correria, psicologia e coach, fazendo um EAD, uma pós-graduação na área. Muito bom. Procurando conhecer um pouco mais, o conhecimento é importante, ainda mais no momento em que vivemos, né, Donaldo? Exatamente. O mundo está em constante mudança, né, Gadita? O mundo, E sim. a informação, ela requer hoje muito mais apenas do que notícia. Requer um aprofundamento da própria natureza do ser humano, para a gente levar de fato as pessoas um contexto verdadeiro, quem são as pessoas. Hoje não dá mais para enganar as pessoas como no passado, né? A pessoa vendia uma imagem e na realidade ela era outra, né, Gadita? E você que está aí no marketing político há um tempo, sabe muito bem disso, né? Verdade. A grande questão, Adonaldo, no passado a gente ouvia dizer assim, quem dominar as máquinas vai dominar o futuro. Hoje nós sabemos que não é verdade. Hoje nós passamos sempre pelo viés do ser humano. Quem domina o ser humano, quem tem autoconhecimento, quem tem autoconsciência, esse provavelmente é aquele que vai dominar o mundo. Não adianta, aqui nós temos várias pessoas que nos ajudam a fazer esse programa, a fazer esse podcast. São pessoas, as máquinas sozinhas não trabalham. Então nós temos que ter cada vez mais conhecimento das pessoas, valorizar as pessoas, porque no fundo são as pessoas que fazem a diferença e não as máquinas. Muito bem. Você formado em marketing político, já deve ter trabalhado para algum político, já? Trabalhei para muitos políticos. Minha formação, eu me formei em marketing político, em publicidade eu me formei em 2005, marketing político no final de 2006, 2007, 2008. Então, mas eu já trabalho com marketing político antes mesmo de ter essa formação específica na área política, porque a minha primeira campanha eu fiz na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Depois eu conto um pouco como eu fui parar em São Paulo. Olha. Em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Fiz, inclusive, para alguém hoje que está muito em evidência, que é o pai do boy, do Valdemar Costa Filho. Então, eu fiz para o Valdemar Costa Filho. Hoje o boy, o Valdemar Costa Neto, que é o filho, está à frente do PL, presidindo o partido do presidente Bolsonaro. Sim. Lá na cidade de Mogi das Cruzes, em 1900... Ih, rapaz, agora tantos números que... Mas foi ali no final da década... século passado, No século passado, exatamente. No final da década de 1990... E aí foi o meu primeiro trabalho. Entendi. Eu fazia coordenação de campo, de pesquisas. Muito bem, eu fiquei sabendo aí que você já fez campanha até de um candidato a presidente. Exatamente, glória a Deus. Olha, oxe, glória a Deus, já sabem quem é, né? Em 2018 eu tive a felicidade, Adonaldo, em 2018, de fazer a campanha, estar à frente, junto com o Cabo Daciolo,
Foi um trabalho fantástico, uma experiência ímpar. Pude conhecer muita gente na política, ganhar mais experiência. Uma campanha presidente é muito mais diferente. Não, né? Diferente, difícil todas são. Todas têm o seu grau de dificuldade. Para prefeito, sempre vai ter suas dificuldades, peculiaridades. Mas aqui, foi muito importante. Responde uma curiosidade aqui. Ele é doido mesmo ou aquilo é uma jogada de marketing? Só você que trabalhou a campanha vai saber, O Cabo Daciolo, eu vou dizer para você, é um cara extremamente inteligente, um cara realmente temente a Deus. Eu também sou evangélico cristão e quando nós íamos participar dos debates, das reuniões, ele chegava um pouco antes, a gente participava de uma oração antes de ir para o palco do debate, também orávamos. Então é um homem realmente de Deus, comprometido com a palavra de Deus, independente agora das suas posições políticas. Mas o Cabo Daciolo é um cara muito inteligente e se fosse presidente do Brasil, eu acredito que também seria um bom presidente. Não seria talvez tão bom quanto o presidente Bolsonaro, mas seria um bom presidente. Bem autêntico, né? Muito autêntico, ele é muito autêntico. E ele vem candidato outra vez agora ou não? Bom, a última conversa que eu tive, inclusive com o Alencar, que é o irmão dele, e até mesmo com o próprio Daciolo, rápido por uma ligação, me parece, fiquei sabendo, que talvez ele venha candidato pelo Rio de Janeiro a senador ou a governador, não tenho certeza. Opa, muito bom. O Rio tem muito a ganhar com isso. Muito bem. Bom, além de marqueteiro político, coach, analista comportamental, você também agora tem aí um projeto pessoal, né? Até então, só projetos empresariais de outros, né? Eu diria para você que não é um projeto pessoal, é um projeto bem plural e um projeto que envolve toda a sociedade capixaba, que é realmente a gente fazer uma renovação na política do nosso estado, na política do nosso país, que é tão necessária, Donaldo. Nós não podemos mais ter políticos com políticas exclusivas. Tem que ser políticas inclusivas. Exclusivas nós já temos muito. O presidente Bolsonaro, quando foi eleito, ele começou a fazer exatamente aquilo que nós pensamos. Uma política inclusiva, começar a incluir pessoas, mas não começar a incluir pessoas de forma demagógica, como a gente acompanha no Brasil e em alguns estados, para não dizer na grande maioria, até mesmo dentro do nosso estado. Então, hoje tem uma política inclusiva, onde realmente as políticas públicas são políticas de estado, não política de governo. Não dá mais para um governo fazer uma política para 4 anos. É inacreditável. Hoje, Donaldo, quando alguém entra candidato a vereador, inclusive é uma das queixas, vereador, você ganhou para vereador da sua cidade, foi muito difícil você ganhar, por que agora você vai deixar de ser vereador para você vir a deputado estadual? Isso demonstra uma única coisa. Federal, né? Ou a federal, isso demonstra uma única coisa. Busca pelo poder, não pensando na sociedade. Porque se pensasse de fato na sociedade, primeiro, ia honrar os votos que você teve para vereador, para prefeito, vice-prefeito, e não acontece isso. Então, sem demagogia, você está interessado em poder, você não está interessado num projeto de política pública para ajudar as pessoas. Porque se fosse, você ia ficar na sua cidade, ia cumprir o seu mandato de 4 anos, e após 4 anos, sim, você poderia esperar por mais 2 anos, 4 anos, para vir outro cargo. Então, Adonaldo, é muita picaretagem que nós temos hoje na política, é muita demagogia, sabe, muita sede pelo poder, transvestida de interesse de ajudar o povo, que é mentira, mentira pura. Então você, eleitor, vai votar num candidato que está vereador, tenha ciência de uma coisa, daqui a 2 anos, pode ser que ele não vai ser mais estadual, ele vai querer ser qualquer outra coisa, prefeito da cidade. E aí ele vai trair novamente o voto do eleitor. O voto do eleitor. Sabe o que é isso? É bem Doriana mesmo. É bem aquilo daquele picareta do governador Dória de São Paulo, que foi prefeito, não terminou o mandato, jurou que terminaria. Então a política brasileira é feita disso, de pessoas que têm interesse pessoal, não interesse... Mais oportunismo do que... Oportunismo, 100% oportunismo. Ah, não, mas é porque eu, como deputado estadual, eu vou poder ajudar mais. Então por que vereador? Por que prefeito? Por que vice-prefeito? Quando o senhor foi sair candidato a vereador, disse, por que o senhor não disse, ó, eu vou sair vereador, mas daqui a 2 anos meu sonho é ser deputado estadual. Sabe por que você não disse isso? Porque você não ia ganhar. E aí você preferiu mentir para os seus eleitores, os votos que você teve, traindo os seus eleitores, traindo a sua cidade, e você ainda quer
ter a confiança do eleitor de novo para ver deputado estadual, deputado federal. Faça-me o favor, não dá. Esse tipo de político é o que estraga a política. Porque a política, as pessoas dizem assim, Adoraldo, não, a política só tem quem não presta. Sabe por que só tem quem não presta? Porque você que diz isso e que presta, não entra na política. E a política, como não tem vácuo, o poder não tem vácuo, não permite que você não venha. Então, já que você não vem, vem um picareta, vem gente ruim. Então tem que ter gente boa, gente honesta, que defende uma classe, que defende uma cidade, um estado e um país. É por isso que eu estou com o presidente Bolsonaro, porque ele tem sido autêntico. E o que mais falta nessa cidade, o que mais falta nesse estado, o que mais falta nesse país, são pessoas autênticas, que dizem o que de fato que deve ser dito. E aí o presidente fala a verdade, sabe o que dizem? Ah, o presidente é grosso. Não é grosso, é que a verdade, a sociedade cobra a verdade, Adonaldo, mas não aceita, mas não está preparada para a verdade. É um me engana que eu gosto, que ainda é o melhor marketing. Então, eleitor, você vai ter oportunidade de 2022 mudar essa Assembleia Legislativa que está aí sob domínio do Executivo, do governo Casagrande, e você tem a oportunidade de mudar, porque nós temos que ter uma Assembleia Legislativa independente, são 3 poderes, então o Legislativo tem que ser independente, tem que ter autonomia, não pode ser capacho de governador nenhum. O governador tem um projeto que é importante, sério para o Estado, nós vamos votar com o governador. Agora, se não for, nada de ir no gabinete do governador, na sala do governador à noite, para pegar o seu dinheirinho para a sua próxima campanha, ou para um projeto, ou então para negociar as emendas. É isso que acontece. Agora, quem é que tem coragem de dizer isso, Adonaldo? Quem é que, de fato, diz que um projeto político é um projeto de governo e quando deveria ser um projeto de Estado? Porque as pessoas têm medo de perder voto. Então, o que eu tenho dito para as pessoas que eu tenho conversado e para as pessoas que me acompanham, ou nós fazemos uma política de fato inclusiva, ou é melhor a gente nem participar. Porque para ser picareta igual esses caras eu não sirvo. Eles são melhores picaretas do que eu. Verdade. Então deixa a picaretagem com eles. Verdade. Bom, além de expor a sua vontade de participar da política, mas você participa da vida empresarial. E eu preciso ouvir você também um pouquinho nessa área, né? Nós estamos vindo de uma pegada aí nessa nova gestão do governo Renato Casagrande, com uma Desgoverno, né? Desgoverno. Uma série de situações que prejudicaram bastante a sociedade, especialmente o comércio, né? Especialmente o prestador de serviço, aquele cara do salão de festa, do restaurante, do bar, né? E tal. E eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, ô Gadita. Você é sócio empresário, né, da Viva Publicidades. Você teve algum problema com o lockdown ou passou tranquilo? Fala um pouquinho aí. Adonaldo, eu quero perguntar agora para qualquer microempresário, médio empresário, qualquer empresário, empreendedor do Brasil, principalmente de estados como São Paulo, estados como o Espírito Santo, que teve um governo capacho do Dória. Eu quero perguntar para você que está aí agora, que é empresário, investidor, você não teve nenhum problema? Se você não teve, você não está nesse país, você não está nesse planeta. É inacreditável. Quem tem negócio no estado do Espírito Santo e alguns outros estados que tiveram essa onda de lockdown, que só serviu mesmo para fechar comércios, para demitir pessoas, que não teve problema, Donaldo. Sim, Nós estávamos avisando todos aqueles, e não é ser contra a ciência, pelo amor de Deus, tem um termo que eles utilizam, pejorativo, que se chama negacionismo. Ninguém nunca negou a doença, nunca negou. A doença estava aí, pelo contrário. Os taxados de negacionistas são os que mais medicamentos estavam procurando usar e compartilhar e foram taxados de negacionistas. E aí o que acontece? O objetivo não era acabar com a doença, é acabar com o empresário. Exatamente. E nós não podemos admitir isso. Então, Adonaldo, sem dúvida, tivemos problemas, perdemos clientes e entendemos porque os clientes perderam receita. Sim. E é interessante, é equívoco isso, tá? Você que é empresário, pequeno, médio, grande, principalmente o pequeno e o médio. Quando tem algum problema de orçamento, a primeira coisa que cortam é a verba do marketing e da publicidade. Sim. Está equivocado. É quando você precisa mais aparecer, você corta. Por que empresas grandes não cortam dinheiro com publicidade?
porque elas têm que aparecer, marcas têm que ficar, Coca-Cola e outras marcas mais precisam dessa evidência. Por quê? Propaganda, ao contrário do que se imagina, não se faz em tempos bons, se faz em tempos que não são tão bons, para quando chegarem os tempos bons você colher mais. E se ficar tempo ruim, a sua marca está firme e forte. Então nós perdemos sim, perdemos clientes, porque as verbas de alguns clientes nossos ficaram menores. Sim. E eles entenderam que era o momento de parar um pouco a publicidade, equivocadamente, mas nós respeitamos. A culpa não é deles, a culpa é de um governador que senta numa cadeira, se acha o senhor dos anéis, né? Traz gente ninguém, de Cuba, né? Do Vietnã, de todos os lados, coloca à frente com a política extremamente de governo, pensando somente no que vai ser no próximo mandato, não nas pessoas, geração de emprego, de renda. E aí nós vemos o que temos visto agora. Milhões de pessoas desempregadas querem colocar no colo do presidente, que não cabe isso. Não cabe colocar isso no colo do presidente. E a sociedade tem que reagir. Como é que vai reagir, Adonaldo? Indo para as ruas democraticamente, como fizemos agora no dia 1º. 1º de maio, 7 de setembro. E nas urnas, querido. E nas urnas. Sim, a melhor manifestação é nas urnas, mas não pode ser a única. Nós não podemos ter uma democracia só de voto, que ela só serve para o dia do voto. Não, a democracia é você cobrar todos os dias. Votou no Gadita, o Gadita ganhou, não está cumprindo. Pau no Gadita, vai lá na Assembleia, cobra o Gadita, se posiciona. Agora, o que nós não podemos é ficar em casa assistindo o BBB, dando audiência para a Globo e depois querer dizer que vai mudar o país. Como você vai mudar? Não vai mudar. E aí a gente vê questões como essa, né? Capitão Gancho e 9 dedos reinando. Eu estava ouvindo sobre um dado essa semana que me deixou assim bastante alarmado. O governo federal gastou para a conclusão da transposição do Rio São Francisco 19 bilhões de reais. Você sabe quanto ele mandou para o estado do Espírito Santo no mesmo período em que fez essa obra lá? 17 bi. E aí a pergunta, onde está o Oli? Esse dinheiro, ele veio para a parte de custeio hospitalar, para fazer hospital de campanha. Saúde, né? Para a saúde em geral. É só você entrar nos hospitais públicos que você vai ficar alarmado de ver a situação que estão os hospitais públicos hoje. Ainda nem acabou de fato a pandemia. Falta tudo. É lamentável dizer um negócio desse, né? Eu conheço pessoas que estão há 2 anos numa fila de espera para fazer uma cirurgia de próstata. Ah, porque não se pode fazer cirurgia eletiva por causa da pandemia. Então, deixar essa pessoa morrer? Né? Então, assim, é um descaso total. E eu culpo muito, Gadita, é que o legislativo é culpado disso. O legislativo ele tem que fiscalizar os atos do governador, né, do executivo, e tem que dar uma resposta à altura à sociedade. Né? A sociedade vai às urnas, confia ali nos seus pares, né, a fim de que eles os representem, e quando vê o retorno, é um não, né? É uma dificuldade muito grande de você ter uma resposta da saúde. Eu tenho um princípio comigo, meu irmão, que eu tenho empresa há 30 anos, e há mais de 20 eu cancelei meu plano de saúde. Sabe por quê? Nós pagamos impostos justamente para custear a saúde. Muitas pessoas me falam, cara, você é doido você fazer um negócio desse. Sim, e eu já dependi do sistema público de saúde. Não foi fácil, mas eu consegui. Então, o que nós temos que aprender é fazer valer o nosso direito. Esse é o grande problema, eu acho que da maioria das pessoas que não sabem o direito que tem. Quando você não sabe o seu direito constitucional e as responsabilidades dos eleitos, né, você abre mão do seu direito pelo privilégio do outro. Então, essa é a hora de cada cidadão capixaba, sabe, que vai à urna em outubro, se Deus assim quiser, propor, né, ver as propostas dos candidatos que querem uma renovação, que querem de fato trazer uma esperança verdadeira para a vida daquele que é tão sofredor, do trabalhador, né? E eu parto dessa premissa perguntar para você o seguinte: você, como pré-candidato a deputado estadual,
Imagino que você já deve ter na sua mente, até rascunhado, algumas propostas ligadas, por exemplo, à área da saúde, que é importantíssimo que muda, da educação, da segurança. Se você quiser, fica à vontade para falar alguma coisa do seu propósito nessa área. Tá. Diferente do que nós já temos aí hoje, né? Adonaldo, você citou várias situações que são importantes, mas vamos começar do início. Você disse o seguinte, que o legislativo, um dos culpados é o legislativo. Eu queria dizer para você que sim, o legislativo, o nosso legislativo, vamos focar no nosso legislativo, aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados Federais. Mas vamos por parte, como diria o nosso querido Jack. Vamos lá. O legislativo ele não é o único culpado. O principal culpado é a sociedade brasileira, que ainda vota em tiririca, que ainda vota em apresentador de televisão. Porque viu o cara... Palhaço de televisão, né? Exatamente. Viu o cara na televisão e acha que ele é importante porque ele fala lá numa linguagem bem popular, mas quando ele está na Câmara dos Deputados, ele não sobe nem para falar um discurso. Então é muito... Pega o ladrão! Olha lá, esse marginal! É muito fácil falar isso. Agora eu quero ver projetos de lei que realmente ajudam a corroborar com a sua fala. Então, eleitor, você é o principal responsável, eu sou o principal responsável. Enquanto nós votarmos em tiriricas, apresentadores de televisão, cabritinha, em jogadores de futebol, porque foi um grande craque do meu time, então nós vamos continuar tendo uma política. Tem uma frase que é atribuída ao físico Albert Einstein, o alemão, que não é dele, mas poderia ser, que diz o seguinte, essa frase não é do Einstein, embora seja atribuída ao Albert Einstein. Diz assim, loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Loucura é votar nos mesmos, na mesma política e esperar que vai ter mudança em 2023. Como é que vai ter mudança em 2023? E aí você disse, o culpado é o legislativo, que ele precisa fiscalizar o executivo, que exatamente é isso uma das prerrogativas constitucionais. Só que quando você tem legitimidade para isso, quando você tem independência para isso, e quando você não é capacho de um governador. Por quê? Como é que eu vou cobrar alguém que eu me dobro diante dele? Como é que eu vou cobrar alguém que eu negocio com ele? Eu não tenho independência do meu mandato. Então nós precisamos ter independência do mandato. Sim. E o Gadita, se o senhor permitir que eu venha ser eleito deputado estadual deste estado, com certeza nós teremos independência. Projeto que foi importante para o estado, nós vamos votar sim. Nós temos, Adonaldo, vários problemas nesse país, nesse estado e no Brasil, mas vamos focar aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos um problema seríssimo de mobilidade. Saiu o ano passado, em alguns jornais, o ano passado saiu sobre o aumento de morte nas estradas capixabas. E eu pergunto para você, eleitor, o pedágio que nós pagamos, os vários radares, que aliás tem que ter uma CPI de radar, porque não é possível. A cada 300 metros, você vai daqui para Linhares, por exemplo, você tem tanto radar que chega uma hora você confunde realmente radar com árvore, porque não dá. É brincadeira. Radar, tudo bem escondidinho. Tudo bem escondidinho. Então não dá, nós temos que saber onde está indo parar o dinheiro das multas, onde estão indo parar o dinheiro dos pedágios, que não tem uma duplicação. A Eco 101, você vai fazer uma viagem agora que de 2 horas demora 4, porque você fica parado lá no pare e siga, que é mais pare do que siga, e é inaceitável isso. E aí você não tem infraestrutura, fica parado na estrada, então nós temos que mudar, temos que ter um plano de mobilidade. Temos que começar a pensar de fato numa 4ª ponte multimodal, temos que pensar de fato num VLT, um veículo leve sobre trilho, não BRT, embora o BRT seja um pouco mais rápido e carregue mais pessoas, mas o problema do BRT é que nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que criar corredores e às vezes vamos ter que desapropriar. O quilômetro quadrado do BRT é maior, mais caro que o VLT, como o metrô também. Mas o Estado, como o Espírito Santo, tem que pensar em ter um sistema de transporte que não seja só ônibus, só modal rodoviário. Nós temos não quero entender o por quê. Né? Parado, temos, mas sim, também só o aquaviário não vai resolver. O aquaviário ele vai ajudar, porque nós temos lá em cima, na entrada da serra,
nós precisamos de alternativas de mobilidade urbana. E você sabe o que causa morte, governador, no trânsito, nas estradas? Falta de mobilidade, falta de sinalização, que essas estradas estão sem sinalizações. Essas estradas precisam, você vai no acostamento, só tem mato. Então nós queremos saber disso, e os deputados têm que se prontificar a fazer projetos de lei. Chegou o momento de quem quer que seja o governador, de nós cobrarmos uma quarta ponte, de nós cobrarmos melhor mobilidade e começar já agora, 2023, já fazer um planejamento para uma licitação. Nós sabemos que não dá para licitar no primeiro ano, mas nós podemos fazer o projeto para licitação para que no segundo ano a gente já tenha condições de ter um VLT. Temos dinheiro, temos deputados federais que tem que cobrar o Ministério da Infraestrutura em Brasília, o presidente Bolsonaro, que se Deus quiser vai ser reeleito, vai estar com a gente nesse projeto. Se Deus quiser, vamos fazer junto com o governador, seja ele qual for, espero que seja o Manato, mas não sendo o Manato, que seja qualquer que for o governador, temos que pensar em mobilidade urbana. Não tem como a gente continuar numa cidade que traz despesas, mortes e muita dificuldade para o cidadão capixaba. Sobre a questão da segurança, gente, é um problema do Brasil e um problema absurdo. Crônico, né? Não, crônico. Absurdo, crônico e absurdo. A falta, o entendimento, a percepção de política pública de segurança nesse país é totalmente equivocada. Por exemplo, nós tratamos combate à criminalidade da mesma forma que combate ao criminoso. São duas coisas totalmente diferentes. Como é que você combate o criminoso e como é que você combate a criminalidade? Criminoso se combate com duas coisas: polícia investiga, polícia prende. E com justiça. Justiça julga e condena. Isso é o criminoso. Como é que se combate a criminalidade? A criminalidade se combate só com uma coisa: educação. Prevenção. Educação. A educação. Por que eu vou dizer? Eu tenho até um neologismo, uma palavra que eu criei, que se chama que o crime é imprendível. O crime é imprendível, você prende o criminoso, mas ele continua praticando o crime de dentro dos presídios. Isso demonstra que você prendeu a pessoa, mas o ato da criminalidade não. Continua, né? Continua. Fazendo vítimas. Então, é com educação. Nós temos aqui, nós somos cercados por uma comunidade carente, muito esquecida pelo Estado, que nós precisamos assistir. É interessante, Adonaldo, no período eleitoral, principalmente de campanhas municipais, você vê o prefeito subindo, os vereadores subindo, mas eles não ficam lá em cima. Não. Eles nem descem. Voltam. Eles descem. E depois que ganha, não volta. Porque para eles lá em cima não é bom. Só é bom pedir voto. E agora, é bom para o cidadão? Então nós temos que dar condições para esses lugares. Eu gostaria que todas as comunidades do estado do Espírito Santo, aqui de Vitória, principalmente da Grande Vitória, fosse como Alphaville, condomínio, fosse como a Lagoa lá na Serra, sabe? Os condomínios, dá para fazer qualidade de vida, sabe? Dá para fazer projetos sociais, né? Sem ser socialista, tá? Porque o socialismo pegou a ideia de que projeto, políticas públicas voltado para o social só pode ser socialista. Se é de esquerda, faz não, de direita. Nós temos condições de fazer bons projetos. O melhor programa social que nós podemos propor, que você tem dito e que eu concordo, é geração de emprego. Sim. Não tem como. Sim. Então, Adonaldo, nós temos muita coisa como deputado. Primeira coisa é fazer faxina, né? É pegar o que está aí e começa com o público, o nosso eleitor. Fazer uma faxina. Tirar 99% desses candidatos a deputado estadual e esse governador. Cadita, toda mudança, ela causa um certo desconforto, né? E o eleitor que está em casa, ele não vê com bons olhos o político em geral. O que você, como um candidato que está chegando pela primeira vez, né, com propostas realmente novas e agressivas, pretende fazer ali para conquistar o voto do eleitor no seu dia a dia? E atrelado a essa pergunta, como tem sido a sua caminhada na rua com as pessoas, qual a expectativa delas, o que mais elas te pedem, assim, e te comunica, porque pedir tem muita gente que pede muita coisa, né? Mas o que mais elas te comunicam é que ela acha que é importante, tem que ser feito assim de imediato, se caso o amigo for o eleito deputado estadual. Então, Adonaldo, é interessante essa pergunta que você fez agora sobre a questão de andar pelas ruas e ouvir as pessoas. Primeira coisa, né? É bom entender que nós que estamos chegando agora, nós não temos a máquina, como algumas vices por aí, sabe?
que tem a máquina, então agora quer conversar com todo mundo, conversa com a vice, conversa com o governador, por quê? Período de eleição, é período de conversar, passou a eleição, esquece, eu não falo mais com você, não me procura mais, mas agora, período eleitoral é o bate-papo da galera, todo mundo quer conversar com o eleitor, todo mundo quer pegar o menininho catarrento, falar que é assim mesmo, agora é aquele clichê da eleição. Mas o que nós entendemos é o seguinte: a nossa campanha, a nossa pré-campanha, na verdade, que nós temos feito pré-campanha, eu, você, como nós não temos a máquina, é realmente de caminhar, de ouvir as pessoas, propor, né, fazer uma campanha propositiva, como eu tenho feito aqui. Eu gostaria que todos esses, inclusive os deputados que estão atualmente, o governador, vem conversar com a gente, vem debater com a gente, vamos conversar de forma propositiva, né? Vamos explicar algumas coisas para a sociedade que precisam ser explicadas. Então, Adonaldo, qual que é o nosso sentimento hoje em relação às pessoas? Que elas querem mudanças. Nós sentimos isso. Só que, infelizmente, as pessoas que querem mudança, que cobrem mudança, continuam ainda votando nos mesmos. Graças a Deus que nós tivemos em 2018, com a ascensão do presidente Bolsonaro, nós tivemos uma quebra daquela esquerda que dominava, né, o Brasil. E vamos lá, vamos fazer uma retrospecção aqui, uma retrospectiva da história política do nosso país. Desde 1988, da redemocratização, não sei se o senhor sabe, você, talvez você jovem, do mito da caverna de Platão. Eu vou tentar fazer uma analogia sobre isso e a nossa história política. Nós vivemos de 1988, que a nossa Constituição, inclusive, foi feita por socialistas, por isso que está aí. É interessante, a nossa Constituição é assim: quando agride o STF que é o guardião, o STF Supremo Celestial, Tribunal Federal, quando agride do carequinha ao cabeludo, aí o que os caras fazem? Não, estão agredindo a Constituição. Mas e quando nós temos um artigo 37, como a questão do LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, publicidade? Cadê? Quando nós temos, por que não é cumprido isso? Como nós temos um artigo na Constituição que diz que o salário mínimo tem que dar condições para esporte, lazer, alimentação, e não dá. Isso também não é inconstitucional? Aí não vale para cidadão, né? O cidadão? Então nós temos que rever muita coisa. Mas vamos lá, voltando à nossa analogia de mito da caverna de Platão com a nossa política socialista de 1988 até 2018, ou seja, 30 anos. 30 anos, isso aí. 30 anos. Vamos imaginar que 30 anos a sociedade brasileira estava escravizada, estava presa numa caverna socialista. Uma caverna onde tudo era bonitinho, onde um presidente que saiu do Nordeste e veio para São Paulo dizendo que ia acabar com a pobreza. Porque é interessante, e aqui eu não estou falando mal de pessoas, eu estou falando de governos, constatando. Todos esses que dizem, todos os governos socialistas dizem que vão acabar com a pobreza. Eles são os que mais perpetuam a pobreza. Sabe por quê? Porque a política é um monstro, a nossa política brasileira é um monstro que se alimenta da pobreza. Quanto mais pobre, melhor é para esses dominadores, esses ditadores. Por quê? Mais porque desinformação. Eu troco o seu votinho, que é tão importante, mas para eles é diminutivo o votinho, por um saco de cimento. Um pouco de pedra. Eu até brinquei que o período eleitoral pode entrar como o período de reformas, porque é telha que vai, cimento, areia. Então, aí nós vivemos 30 anos presos. E aí, em 2018, alguém com coragem falou: eu vou sair dessa caverna. 2018, vou sair dessa caverna. O presidente Bolsonaro. E aí ele voltou para dizer: gente, nós temos direito à liberdade. Lá fora tem gente livre. Lá fora é importante, tem luz, tem conhecimento. Luz aqui no sentido de conhecimento. Tem conhecimento verdadeiro, tem informação que não é fake news dessas emissoras que fazem mais fake news no país e ainda acusam os outros de fazerem fake news. E aí o que é que fizeram com ele? Estão apedrejando, querendo matar ele, como no mito da caverna. Chamaram ele de doido. Chamando ele de doido, chamando ele de louco, chamando ele de tudo. De genocida, que genocida é quem tranca o comércio e mata as pessoas de fome por falta de emprego. Mata o CNPJ. Então, mata o CNPJ. Então, o que nós temos? O mito da caverna socialista nesse país. Foram 30 anos presos. Imagina você, Adonaldo, você nasceu, eu te prendo. Você nunca viu
lá fora. De repente você sai aqui 30 anos depois. Você vai perguntar, o que é internet? Você vai perguntar, o que é um carro? O que é um avião? Eu nunca vi isso. Onde você estava? Eu estava preso numa caverna. Esses jovens hoje que estão nas escolas são isso, são reflexo disso, desse mito da caverna socialista que temos no Brasil. Ficaram nas escolas, que hoje a propagação do socialismo, infelizmente, dentro das escolas é onde mais ocorre. Com os nossos professores doutrinando as nossas crianças, doutrinando os nossos jovens, doutrinando os nossos alunos de universidade. E eles não sabem disso porque eles estão presos no mito da caverna socialista. Sim. Eles acham que o socialismo vai acabar com a pobreza. Que acabar com a pobreza hoje, para você ter ideia, nós somos uma república nova, 130 e poucos anos. Em 1889, nós tínhamos no Brasil aproximadamente 14 milhões de habitantes e 2 milhões, aproximadamente, tá? Os números um pouquinho mais, um pouquinho menos, aproximadamente 2 milhões de ex-escravos, que para você que não sabe, 1888, dia 13 de maio, inclusive agora, dia 13 de maio vai ser comemorado o dia da libertação dos escravos, tinha 2 milhões, Adonaldo, 2 milhões em 1889, quando nós fomos proclamados a nossa república de escravos. Hoje, 130 anos depois, temos aproximadamente 214 milhões somos brasileiros, 214 milhões, brancos, negros, nordestinos, enfim, não importa, somos brasileiros, com aproximadamente 15 milhões de miseráveis. Ou seja, isso vem desde o início da nossa... E cadê? Se acabou com a pobreza mesmo, quando acaba não volta. Quando acaba não volta, então não acabou, só encobriu. Então está encobrindo, é o mito da caverna do socialismo brasileiro. Nós temos que sair dessa caverna, aí cabe você, Adonaldo, cabe o Gadita e todos mais candidatos sérios de direita, não aqueles que ficaram na esquerda até ontem, aí hoje sai dizendo que são de direita. Aquele que diz Deus, pátria e família, não vai à igreja, tem amante e menospreza a pátria. Então, discurso, balela não serve. Vê quanto tempo o cara está casado. Vê quanto tempo o cara frequenta a igreja. Se ele tem um líder espiritual, seja um padre, um pastor, um rabino, seja lá quem for. Não tem nada disso. E aí o cara quer surfar na onda do conservadorismo. Né? E aí é interessante, porque a gente vê aberrações de gente que diz que é cristã, mas apoia um candidato que é favorável do aborto. E aí outra contradição, o ECA. O ECA diz o seguinte, nós não podemos dar um tapa no filho, porque você pode ser preso. Mas eu posso matar uma criança no ventre? Sem defesa. Sem defesa? Para que serve esse Estatuto da Criança e do Adolescente? Sabe para que serve? Né? Para criar, infelizmente, marginais. Para deixar nossas crianças pobres. 16 anos não pode trabalhar nesse país. E nós temos um projeto chamado 100% Jovem. Não pode trabalhar nesse país. Mas o tráfico de drogas não se importa se tem 8 anos, se tem 9 anos. Aí o Estado se omite, como sempre. O Estado não se faz presente. Então nós temos que mudar isso. Nós temos crianças, adolescentes, têm que já ter oportunidade de trabalho. Nós temos que gerar emprego e dar educação para essas pessoas, Adonaldo. Esse país é o país das contradições. Gadita, eu trabalho desde os 8 anos de idade. E isso não me fez ser rebelde aos meus pais. Pelo contrário, eu os respeitei de maneira profunda e os respeito até hoje. Isso não me fez deixar de construir os meus sonhos, porque eu pude ajudar a minha família a construir os sonhos da família, né? E isso me deu muitos valores de quanto custa as coisas. Essa juventude de hoje, Gadita, não sabe quanto custa quase nada. Tudo tem que vir muito fácil, né? E aquilo que vem muito fácil, que você não sabe quanto custou, não tem valor. Quando você rala para você comprar o seu primeiro tênis, a primeira calça comprida, né? A primeira camisa de marca, você vai valorizar ela até na hora de lavar, até na hora de colocar no sol para secar, você vai colocar numa sombra para ela secar sem queimar. Então tem tudo isso a gente aprendeu quando criança, quando jovem, a valorizar cada detalhe da vida. Essa galera, ela está pulando de fases, né? Tem um apresentador aí, um pastor, tem um videozinho na internet dele que diz o seguinte: esta geração ela não está criando
filhos, ela está criando hóspedes. Ai, como isso é duro. Duro, hein? Sabe? Duro, hein? Ela está criando hóspedes. Então, acho que um dos desafios até para o Estado, né, não só para o gestor, mas também para o constituinte, é trabalhar esses valores, é resgatar esses valores, sabe? Porque eles são um norte para a vida das pessoas. Quem não aprende a valorizar o que tem, não vai valorizar o que não tem. Isso é fato. Então ele acha que tudo que é do outro é banal, que ele não tem. Então, tanto faz ele ter quanto não ter. Porque o parâmetro que ele tem não é de valor, é de facilidade, é de vida fácil. E a vida não é fácil. Nós sabemos todos disso, né? Adonaldo, eu vou te contar uma história. Eu disse que eu contaria. Eu nasci em Ecoporanga, orgulho de ser ecoporanguense. Eu não estou falando isso porque eu sou pré-candidato, em absoluto. Eu estou falando porque é verdade. Eu tenho orgulho realmente. Estava morando em São Paulo até o ano passado. Eu me mudei para São Paulo, eu tinha 8 anos de idade. Quem é de Ecoporanga mais velho, o prefeito da UCOL sabe disso. O meu pai, Zé Linguiça, foi um homem muito importante, infelizmente faleceu no ano de 2011, exatamente 25 de julho de 2011, com a parada cardíaca fulminante. Mas o meu pai foi um homem que sempre amou muito Ecoporanga, sempre amou muito o bairro de São Francisco. Quem é de bairro de São Francisco, Ecoporanga, Águia Branca, São Domingos, enfim, toda aquela região, ouvi falar no Zé Linguiça, quem é mais antigo, pesquisa, pergunta para o seu pai. Meu pai sempre foi um homem muito entregue às questões humanitárias, sociais. Mas se separou da minha mãe. Eu fui para São Paulo no dia 15 de agosto de 1983. Fui morar numa das regiões de São Paulo que até hoje é muito perigosa, a Zona Leste de São Paulo. Tirando a Zona Sul, que talvez seja um pouquinho mais perigoso, talvez hoje a Zona Leste seja mais porque ali se concentra muito o PCC, é crime organizado. E aí o que acontece, Adonaldo? Com 9 anos de idade, estudando, eu fui trabalhar. Trabalhei vendendo sorvete no trem, trabalhei carregando e buscando recicláveis na rua, trabalhei na feira, trabalhei no supermercado. Trabalhei a minha vida inteira, sempre como empreendedor, sabe? Uma vez, Adonaldo, uma história até interessante, o Dia das Mães, eu não tinha dinheiro para comprar um presente para minha mãe. E eu estava chorando, comentando com a minha irmã, foi eu, a minha mãe e a minha irmã para São Paulo, nós fomos morar próximo ao estádio do Corinthians hoje, mas naquela época não tinha, no bairro de Itaquera. Eu fui morar lá, Zona Leste de São Paulo. E eu não tinha, Donaldo, dinheiro para comprar um presente para minha mãe. Caramba. E isso, eu fiquei muito triste, chorava, porque a minha mãe trabalhou muito cedo, saía de casa 4 horas da manhã e voltava às 7, 8 horas da noite, condução muito complicada. E aí eu tive uma ideia. Eu vi que o cara que vendia algumas estátuas, pintando lá, bichinho de gesso, ele precisava de jornal para embrulhar as estátuas, para forrar, para pintar, para não quebrar ou para não sujar. E eu tive uma ideia. Eu comecei a ir na vizinhança, fui falar com ele, falei, quanto é isso? Eu não me recordo a data, o valor, talvez seja R$10. Falei, como é que eu faço para comprar? Se eu trouxer jornal para o senhor me dá... Troco, porque eu preciso de jornal. O que eu fiz? Eu fiquei andando de casa em casa, pedindo jornal. A senhora tem jornal? Eu batia a palma. A senhora tem jornal aí usado? Para que você quer? Não, é que eu estou juntando jornal, eu preciso para fazer trabalho da escola. Eu montava uma montoeira de jornal. Eu ia lá, levava pro cara. Ia trocando. Eu sei que eu peguei umas 15, 20 estátuas. Dei um presente para minha mãe, um presente para minha avó e um para uma tia que morava com a gente. Sobrou muito. Sabe o que eu fiz depois? Fui vender aquelas que sobrou. Com aquele dinheiro, eu mandei fazer um carrinho de rolemã, me lembro exatamente, 50 cruzeiros. Um carrinho de rolemã que a gente fazia carreto buscar na feira. E aí eu ia ajudar as senhoras que não conseguiam levar a sua compra da feira. Pra te falar a verdade, eu acho que você estava em Belo Horizonte comigo nessa época, que eu também já fiz isso. E aí eu ia com um carrinho lá buscar, eu paguei 50 cruzeiros, era dinheiro demais. Eu tinha 10 para 11 anos. E graças a Deus, eu nunca me meti com crime nenhum. Sabe por quê? Porque eu saí, eu fui batizado 2 vezes, uma promessa de Deus. Eu fui batizado 2 vezes. A minha mãe, quando se batizou na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Ecoporanga, eu tinha 4 meses. Estava grávida de mim de 4 meses. E aí, é um aprendizado, uma palavra, uma promessa bíblica. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando adulto, ele não vai se desviar. Minha mãe sempre nos ensinou, primeiro,
princípios e valores cristãos. Bacana. Segundo, a importância de ser honesto. Pega a dica, hein? Entendeu? A importância de ser honesto. E a terceira coisa, meu filho, valorize sempre as pessoas que estão ao seu lado. Não importa quem sejam. Chegou hoje, chegou ontem ou vai chegar amanhã. Valorize as pessoas certas que estão do seu lado. E eu aprendi isso. Hoje eu tenho duas pessoas que estão aqui comigo, o meu amigo Samuel, o meu amigo Solon. Tenho também um Anselmo que caminha muito próximo de mim. São pessoas que amanhã ou depois, eu chegando a ser deputado, tem que estar comigo. Não posso abandonar. Sim. Eu seria Faz indigno. parte da história, né? Faz parte. Então, Gadita. é uma história longa. Eu sei que Que bacana. Deixa para o outro só, programa. nós vamos fazer um podcast só para o Gadita contar a história. Eu prometo para vocês que quando ele for eleito deputado estadual, trago Glória, ele em nome nessa de Jesus, bancada. eu recebo. Nessa bancada só para contar a história a noite toda. Vamos Tá certo, contar Gadita? muita história. Tá fechado? Viu? Fechado. Bom, nós estamos caminhando para o nosso final, porque o tempo do programa é aproximadamente 1 hora e a gente não quer extrapolar esse tempo, né? Ok. É um combinado nosso aqui com a equipe também que nos ajuda aqui, que apoia e que assume a gravação. Bom, uma pergunta eu quero deixar aqui, eu deixei aqui para o final para fazer para você. Como pré-candidato a deputado estadual, qual o recado que você manda agora para os seus conterrâneos lá de Ecoporanga? Eu queria falar não só com Ecoporanga, mas com Barra de São Francisco, toda a região noroeste do nosso estado. É uma região que precisa de muita atenção. Não só politiqueira, quando chega período agora, as pessoas vão lá, governador, deputado, ainda mais cidades onde precisa de investimento, geração de emprego, que é fundamental. Queria dizer para vocês, estou ouvindo, sou pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho não só uma ligação de nascimento, mas uma ligação de amor, uma ligação de comprometimento, porque eu acredito muito, Adonaldo, que onde Deus preparou para você nascer, onde você veio, ali é importante. Ali é um momento de luz, ali é um momento de vida, foi um momento de celebração. Quando eu nasci, meus pais celebraram, amigos, parentes, então é um lugar importante. E eu quero dizer para vocês, dê uma oportunidade para que o Gadita possa, de fato, ajudar o nosso estado e a nossa região, a nossa cidade a construir um estado melhor, desenvolvido e, acima de tudo, com políticas inclusivas, sem demagogia. Tenho visitado a nossa região e eu quero dizer uma coisa, Adonaldo. Se nós, eleitores, aprendermos a importância que tem, não do voto, mas da escolha de quem vamos usar o nosso voto, pode ter certeza, nós não vamos ter mais nenhum tipo de problema relacionado à corrupção. E se tiver, o povo vai saber exatamente a hora de cobrar e de tirar as pessoas. Então, que Deus abençoe a Ecoporanga, a Barra de São Francisco, toda a região, São Domingos, Água Doce do Norte, Águia Branca, porque eu tenho convicção de que se o Gadita sendo eleito, vou olhar por todo o nosso estado, porque o nosso estado merece cuidado de norte a sul. Mas com certeza, essa região vai ser uma região que nós vamos ter um carinho especial. Bom, domingo foi Dia das Mães. Sim. Né? A sua mãe ainda é viva? Graças a Deus. A minha mãe... Manda, por favor, um recado para sua mãe e para as outras mães que você queira. A minha mãe está em São Paulo, a Margarida, uma pessoa importante, uma mulher empreendedora. Sabe por quê, Adonaldo? Minha mãe nunca montou uma empresa de nada. Sempre trabalhou, se aposentou como costureira. Mas ela ensinou valores e princípios fundamentais. Minha mãe só tem o ginásio, que é a 4ª série antiga, ginásio antigo que era a 4ª série. Certo. Mas a minha mãe é de uma inteligência, de uma sabedoria, não só inteligência, sabedoria, porque Salomão, quando chegou diante de Deus, Deus mandou ele pedir, pediu sabedoria e conhecimento, porque uma coisa sem outra, né, se perde um pouco. E minha mãe, Adonaldo, ela nos ensinou muitas coisas importantes que hoje eu e a minha irmã levamos em conta. Graças a Deus, com o seu trabalho, nos formamos e hoje nós podemos estar aqui. Minha mãe é uma grande empreendedora porque ela conseguiu fazer uma empresa de educação dentro de casa. Porque educação não é na escola, é em casa, é na base, é na família. O recado para a mamãe. Mãe, eu te amo. Continue orando por mim, como a senhora, quando a gente se fala por telefone, a senhora diz que está orando. Preciso muito das orações de vocês, que está aí, como eu preciso muito da oração da senhora, mãe. Que Deus nos abençoe. A senhora sabe o que eu vim buscar aqui é algo que está no coração de Deus.
e o Senhor me colocou para vir para esse lugar. Uma terra com o nome de Espírito Santo e a capital Vitória não pode ser abandonada, não pode ser largada e não pode se contentar com pouco. Por isso eu estou aqui, para cumprir primeiro um desejo do meu coração e segundo, aquilo que Deus colocou na minha vida, que é ajudar esse estado, ser um estado forte, não mais o porão do Sudeste brasileiro. Muito bem. Bom, nós estamos caminhando para o momento final desse programa. Queremos agradecer imensamente a sua participação. O podcast Alô Brasil é o podcast, um dos mais assistidos do Espírito Santo, e graças a você que tem aprovado o nosso trabalho. Para a gente continuar com esse projeto, para ele crescer, para ele tomar mais corpo, a gente convida você a se inscrever no canal Alô Brasil Podcast, a compartilhar os nossos vídeos. É importante. A marcar aí os seus amigos também, para que eles possam comentar, fazer comentários, para a gente ganhar relevância no YouTube. Falando em comentário, desculpa aqui interromper, já interrompendo, um passarinho verde, opa, de crina azul e bico amarelo. Ai. E diz que você também é pré-candidato a deputado federal? Pois é, estamos aí com essa proposta, mas isso é um conto para uma outra história. É isso aí, gente. Outro tempo. Hoje é você, a estrela aqui do podcast. A estrela que está ali, ó. Essa estrela. E uma outra coisa, a gente só compartilha o que a gente gosta. A questão da importância. A gente só traz importância, é importar para dentro. A gente só traz aquilo que a gente ama. Compartilhe um programa sério desse, sabe? Um podcast. Não porque o Gadita está aqui hoje, principalmente por isso também. Também. Mas pelo conteúdo. Sim. Tem pessoas aqui que estão trabalhando para levar a melhor informação. Então compartilha, fala, olha, segue o canal Alô Brasil e vamos juntos divulgar essa questão tão importante que é a renovação política no nosso estado. Muito bem. Eu quero deixar também um recadinho especial para os pré-candidatos a deputado estadual do Espírito Santo. Tanto estadual, quanto federal, quanto senadores, quanto os pré-candidatos a governador. O nosso canal Alô Brasil está aberto para receber você. É só você entrar em contato com a nossa assessoria, mandar aí um comunicado para a gente, agendar um horário e nós vamos fazer um bate-papo. E siga o Ander importante. Gadita aí, Gadita nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Lá você vai conhecer um pouco mais do Gadita e vai saber exatamente quem é o Gadita. Tudo bem. Gadita _ S. Eu agradeço imensamente o Gadita. Eu que te agradeço, Desejo meu irmão. sucesso que Deus te na sua abençoe, campanha. te prospere e te faça alcançar uma música que tem um louvor da Hillsongs, uma igreja, um grupo australiano. Sim, que diz conheço. assim, Senhor, leva-me onde os meus pés não alcançam e que o Senhor possa fazer Vamos isso pra criar gente. asa então. Em nome de Jesus. É isso aí. Desejo sucesso para você, para toda a sua equipe e que Eu que agradeço a ele, a Solon, vitória, comigo. a vitória Ô, seja Samuca. sagrada aí com essa coragem toda que você Em tem. nome Que de Deus Jesus, te estamos abençoe. dispostos a construir o melhor estado E para eu todos. também não posso deixar de mandar um recadinho para todas as patriotas do Espírito Santo. Você que é mamãe, comemorou ontem aí com seu filhão, né, ou com sua família, com seus amigos, essa data tão importante. Vai aqui do fundo do meu coração os meus parabéns e mais sincero desejo de que cada sonho de cada mãe seja realizado nesse tempo tão difícil. Minha mãe está lá em Minas, lá em Aimorés. Um grande beijo para a senhora que mineira. 70 anos, guerreira. Mamãe também é mineira, nasceu em Governador Extremamente amorosa, maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Alô, Brasil! Alô, Brasil!